Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com um compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora mais esse painel aqui no E-Mineração. Um painel em que nós vamos abordar um assunto de minerais estratégicos. Eu gostaria de dar bom dia aos palestrantes, bem-vindo, agradecendo a oportunidade de estarmos neste momento de diálogo e também agradecendo a todos aqueles que nos assistem e que contribuem para o engrandecimento da nossa mineração no país. Nosso evento, ele terá um formato menos formalizado, nós vamos conversar sobre o assunto, cada paneelista vai colocar sua opinião inicialmente, iniciaremos um diálogo com possibilidade de responder a todas as perguntas que nos são encaminhadas, e vamos então procurar trazer um alinhamento sobre minerais estratégicos. Eu gostaria de iniciar a fala
pensando um pouco e pedindo a todos que pensem o que são minerais estratégicos. Nós temos aí uma definição que consta no nosso Plano Nacional de Mineração 2030 e que foi consolidada junto a todo o setor produtivo. Essa é uma definição nossa, brasileira. Cada país nomeia de um jeito, a estratégia depende de qual é o objetivo, de qual é o momento, e como é que nós enxergamos minerais estratégicos, nós, brasileiros. Nós temos 3 categorias de minerais estratégicos. 2 delas voltadas à questão de balança comercial, necessidades de importação e de exportação. Aqueles minerais, aqueles bens minerais em que somos players mundiais exportadores, eles são estratégicos para nós, para a nossa economia, para a nossa produtividade. Aqueles bens minerais que dependemos de importação, e somos fortes players internacionais também nessa importação, claro que eles são estratégicos. E aí, um remarco, uma lembrança de que são alguns que nós usamos na agricultura. Então, eles são muito estratégicos para nós, no sentido de que a nossa agricultura é fundamental para o mundo, para nós e para o mundo. E nós temos uma terceira categoria de bens minerais, que são aqueles que estariam mais voltados para as novas tecnologias, para as energias limpas, e uma categoria, então, que ela tem bastante a ver com as tendências mundiais, com as tendências tecnológicas, e vamos lembrar que, nesse momento, temos uma perspectiva bastante diferente da utilização de bens minerais. Existem estudos internacionais do Banco Mundial, inclusive que as mudanças climáticas que se pretende que não aconteçam, né? Nós temos que estar atentos para a preservação do nosso clima, e que todas as tecnologias voltadas para isso, para as energias limpas, terão uma demanda extremamente forte de bens minerais, muito acima das capacidades instaladas. Esse é um estudo do Banco Mundial. Então, nessa esteira, é que nós estamos aqui hoje abrindo esta conversa sobre minerais estratégicos. Eu vou passar ao primeiro painelista, mas eu gostaria também de informar que ao final do nosso painel, nós teremos o sorteio de um livro que gentilmente nos foi cedido pelo CETEM, que é o livro Tratamento de Minérios. Ele será um sorteio feito automaticamente ao final do painel. Então, eu gostaria agora de abrir a palavra para o Márcio Boto, gerente regional da América Latina e do Caribe da Roskill, e que vai nos trazer, então, a sua abertura aí sobre minerais estratégicos. Márcio, bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado à organização do evento pela oportunidade. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiver algum problema, me avisem, por favor. O formato do evento é novidade para mim, né? Assim como para vários de vocês, pelo que eu vou falar. Vamos ver se eu consigo dar conta e atender aí as expectativas de vocês. Eu me preparei para falar sobre mercado de minerais críticos. A Roskill tem uma anotação um pouco diferente, né, em termos de nome, na estratégia, que a gente chama de minerais críticos, de materiais críticos, mas é mais uma questão de denominação do que efetivamente algo mais conceitual. E dentro desse tema, eu preparei para falar sobre oportunidades para o governo e para empresas no Brasil, conforme combinado aí com a organização do evento. Antes de entrar no assunto, apresento a Roskill, que fornece dados, análises e projeções de mercados e preços, principalmente para materiais críticos. A gente tem esse foco grande em materiais críticos. Os nossos
serviços são apreciados por empresas diversas, então, empresas produtoras, empresas com projeto, traders, financeiros, investidores, e também governos. A gente serve, por exemplo, o governo chileno, o governo argentino e o governo mexicano, só para falar aqui da América Latina, que é a região que eu cubro. Servimos empresas de pesquisa e desenvolvimento também, na Europa, nos Estados Unidos, na China, Japão, Coreia, África e outros países. E os principais formatos de entrega que a gente usa são os relatórios, entre aspas, de prateleira, né? Então são relatórios já prontos e com uma abrangência grande, que atende aí a diversas demandas aí, necessidades. A gente também faz estudos específicos. A gente fez um para a União Europeia. Eles queriam saber sobre a oferta de níquel, né? Possível falta de níquel aí para uso em baterias. A gente fez esse estudo para eles. É um estudo público. Inclusive eu mandei aí para alguns contatos que eu achei que tinha interesse em níquel. Eu não sei se o Murilo ou alguém mais aí da APIA recebeu, mas aí era mais voltado aí ao níquel, e eu mandei como, digamos, um exemplo aí do que a gente faz. O foco nosso é análise de mercado. A gente fala de mercado, competitividade e custos, esse é o foco nosso. Eu vou falar um pouco sobre a demanda, já que a demanda é, regra geral, a mola mestra aí de toda a indústria do mercado, né? Então, falar sobre a demanda e a oferta de minerais ou de materiais no Brasil, vocês entendem mais que eu. E eu vou falar também de temas que possam ser de interesses mais abrangentes. Está num evento mais aberto, né, de vários públicos. Fico à disposição para discutir temas específicos, caso a caso, aí, conforme foi a necessidade de vocês. O Vinícius, eu incomodo o Vinícius a cada certo tempo, você tem, eu já incomodei a Silvia faz alguns meses, falo às vezes com o Paulo. Não tenho tanto contato com o pessoal da APIA, mas a gente fez um evento de níquel e de ligas, o pessoal participou, agradeço pela participação, mais no níquel, menos no Vale Verde, no cobre, né? Mas a gente também tem uma visão de mercado de cobre bastante diferenciada, digamos, né, já que a gente trabalha com materiais críticos. E a doutora Lilian também incomoda a cada certo tempo. Agradeço aí pelas atenções com que a gente tem sido atendido. Eu também tive um tempo na Agência Nacional de Mineração, né, talvez naquela época a gente tivesse um contato mais próximo, né, mas enfim, agora na Rosco faz alguns meses e essa apresentação na Rosco. Países e regiões têm publicado listas de materiais críticos para suas economias e indústrias, né, como a doutora Lília, e numa compilação das listas da Austrália, Canadá, China, União Europeia, Japão e Estados Unidos, a lista, compilando tudo, são 51 materiais, minerais, né, vários deles são minerais, e o Brasil é relevante em pelo menos 20 desses materiais. Então, como exemplo, a bauxita, cromo, cobalto, cobre, grafita, minério de ferro, lítio, magnésio, manganês, níquel, nióbio, terras raras, silício, tântalo, estânio, vanádio, zinco e zircônio. Então, é um exemplo, né, do que o mundo considera como sendo materiais críticos, né, e que, em termos de demanda, talvez fosse uma oportunidade para o Brasil atender aí esse tipo de preocupação, digamos, que esses países têm. Logicamente, o Brasil também tem uma série de materiais de minerais que são críticos aí para a indústria, como comentou a doutora Lilian, né, mas isso aí a gente está mais próximo da gente, digamos assim. E o principal driver dessas demandas, segundo as nossas análises, são os carros elétricos. A produção mundial anual prevista de carros elétricos para 2030 é de 25 milhões de veículos, 25 milhões de unidades.
e atualmente está se produzindo alguma coisa em torno aí de 10 milhões. Então, se prevê mais do que uma duplicação aí na capacidade produtiva aí em 10 anos. Né? Então, só para ter um comparativo, a produção mundial de automóveis, todos os automóveis, é de cerca de 78 milhões. A gente está falando de 25 milhões em 2030, esse número é bastante significativo. Dando um passo atrás na cadeia produtiva, a gente vê o mercado de baterias como sendo um elo importante aí para a cadeia, e quando a gente analisa a bateria, a gente pode incluir outros usos, como, por exemplo, em gerações eólicas e solares, né, que também tem uma demanda crescente. Quando a gente fala em eólica, também tem que falar em terras raras, né, que não é um negócio diretamente vinculado aí a baterias, mas, enfim, está no mercado aí em crescimento. A gente analisa que as fábricas de bateria terão capacidade de produção da ordem de 2,5 terawatt-hora em 2030, que comparado com a capacidade atual de produção de bateria de 0,3, então é 0,3 agora, e 2,5 terawatt-hora em 2030, quer dizer, 8 vezes, né, a escala de produção atual. Então, em 10 anos de futuro. Ali, né? E considerando os projetos anunciados, a China teria 60% dessa capacidade de produção, a Europa 25% e os Estados Unidos 13%. Então, isso aí é só olhando os projetos anunciados. No mundo existe uma guerra que está sendo travada para atrair fábricas de baterias, que se chama indústria de gigafactories, entre vários países e várias regiões. Então, mesmo governos, entre aspas, liberais, né, eles têm lançado mão de incentivos e vários outros mecanismos de atração de investimento e de projeto. E as nossas análises indicam que as gigafactories serão determinantes para o desenvolvimento futuro de várias cadeias produtivas, já que vão servir para vários produtos finais. A estratégia que está sendo adotada, pelo que a gente analisa, é que as empresas e os países não estão querendo exportar bateria, mas sim produtos acabados com alto conteúdo tecnológico. Então, eu como brasileiro, né, eu vejo assim que não existem muitas tendências, né, de instalação de gigafactories no Brasil. Eu temo que a gente está perdendo uma onda de oportunidade, talvez a gente devesse prestar mais atenção aí nesse mercado, nessa indústria. Era isso, né? Muito obrigada, Márcio. Seguramente você trouxe aí bastante informação para motivar as nossas conversas nesse painel. Então, eu gostaria de passar agora, então, para ouvirmos as palavras iniciais do Vinícius Alvarenga, CEO da CBL. Vinícius, por favor. Bom dia aos companheiros aí de painel, bom dia ao resto da audiência, né, online. Eu acho que não haveria produto mineral mais bem classificado como estratégico que o lítio, que nós da Companhia Brasileira de Lítio representamos no Brasil a produção industrial existente de compostos químicos. O lítio além da mobilidade elétrica, que está mais nos holofotes aí mundiais de uso na indústria, também tem usos muito relevantes, muito importantes a qualquer país. Chama atenção, por exemplo, da produção de graxas lubrificantes. Mais de 70%, talvez 80% da produção de graxa necessariamente usa hidróxido de lítio, que é um produto químico que produzimos. A situação com os fármacos, né, psiquiátricos, que são cada vez mais usados no Brasil, inclusive, é uma demanda crescente que temos verificado em nosso país, e que nós também produzimos, é o carbonato de lítio.
e de mais usos muito relevantes e imprescindíveis, a indústria metalúrgica, a indústria cerâmica, a indústria de vidros. E há, claro, o uso nuclear, né? É um dos principais usos, pelo qual, inclusive, o lítio é considerado um mineral estratégico pelo governo federal desde os anos 60, inclusive sob efeito de lei, e o isótopo 7 do lítio é imprescindível a fissão nuclear, ou seja, não há usina de geração nuclear, e mesmo projetos de defesa como o submarino nuclear, sem esse isótopo 7 do lítio. E também a energia do futuro, daqui a algumas décadas, ela chegará, que é a fusão nuclear, né, que usa o lítio 6+, como única fonte de energia, né? O lítio é precursor do trício, que é a matéria-prima geradora da energia das usinas de fusão nuclear, que é a energia limpa, a energia do futuro daqui a algumas décadas, né? Então, em várias frentes aí, industriais, de saúde, estratégicas, energéticas, defesa, em várias frentes o lítio é um mineral estratégico. E nós da CBL ficamos muito honrados, né, de contribuir com um país que desde o início dos anos 90, 1991 mais precisamente, a CBL produz de maneira integrada compostos químicos de lítio de alta pureza. Nós fazemos a lavra subterrânea de pegmatito litinífero, no Vale de Jequitinhonha, fazemos a concentração do espodumênio, que é o mineral de lítio, né, descoberto pelo patriarca da Independência, José Bonifácio, uma coincidência do nosso setor, e a partir do espodumênio fazemos a transformação química em produtos químicos de alta pureza, como carbonato de lítio, hidróxido de lítio. Nós sempre atendemos a indústria nacional com esses materiais estratégicos para usos aí na indústria de graxas lubrificantes, fármacos, cerâmicas, vidros, metalurgias, e recentemente desenvolvemos também o carbonato de lítio grau bateria, que é usado, né, como insumo principal das baterias de íon lítio. É um avanço muito importante ao país, porque, claro que a questão da mobilidade elétrica vai chegar, né, o Márcio lembrou-nos aí que não há ainda um projeto de uma mega fábrica, ou mesmo de qualquer fábrica que seja de baterias de lítio no Brasil, mas ela chegará com certeza, já esteve cogitada por alguns players, como a BYD, como a Moura, e confiamos que em breve o Brasil vai ter uma produção local e que o Brasil já está pronto, pelo menos na indústria do lítio, para fornecer a essa cadeia. Nós temos aí o insumo necessário à produção dos cátodos locais, à produção das baterias no Brasil. Enfim, seguimos confiantes, né, que a indústria do lítio continuará dotando o país da oferta necessária para que a demanda crescente seja plenamente fornecida pela indústria local. Obrigado. Ok, obrigada, Vinícius, pela sua contribuição. Nós temos já perguntas específicas sobre o tema que encaminharemos oportunamente. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Murilo Nagato, diretor de Planejamento Integrado e Entrega da Appian Capital Brasil. Seja bem-vindo, Murilo, e, por favor, aguardamos sua manifestação. Olá, Lilian, obrigado. Queria, antes de mais nada, agradecer a você, aos colegas aqui, agradecer você em nome do Ministério de Minas e Energia, agradecer o IBRAM por organizar esse evento tão bacana em 2 dias, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, mesmo assim dando quase 30 lives. Agradecer quem está nos escutando e espero que a gente consiga, né, continuar construindo um setor de mineração que é maravilhoso aqui nesse país. É um setor que, conforme o vídeo que a gente viu anteriormente, produz a indústria, o setor para os outros setores. Então, isso é muito gratificante, que ele traz tanto desenvolvimento. Aqui, no grupo Appian Capital Brasil, nós somos, na verdade, um fundo de investimento de private equity,
focado em mineração exclusivamente, todos os investimentos são de mineração. Nós estamos em várias geografias do globo, no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, na América do Norte, África e Austrália. E apesar de ter uma expressão ainda menor em termos de tamanho e de dimensão de empresa, acho que o nosso diferencial é focar essa parte de fundo de private equity com excelência e com muito know-how técnico. É assim que a gente opera. No Brasil, a gente tem duas operações, a Atlantic Níquel, que é localizada no estado da Bahia, e a mineração Vale Verde, onde me encontro hoje. Ontem a gente celebrou a conclusão, que foi até transmitida pela Mineração, das obras do projeto Serrote, que é localizado aqui em Alagoas, onde o foco é o mineral principal, o metal a ser extraído e explorado é o cobre, tá? No meu ver, Lília, aí, o que é mineral estratégico? Eu acho que está muito alinhado com a definição do Plano Nacional 2030, definido para o Brasil, e aí eu vou usar uma citação que eu escutei ontem de um colega seu, do ilustríssimo secretário Alexandre Vidigal, que esteve aqui conosco na abertura do evento, que é a sustentabilidade do mundo e da sociedade. Esse fato é um fato global, não é só uma tendência no Brasil, a gente escutou também do Márcio, eu agradeço, Márcio, pela colaboração, que nos 4 cantos do mundo, apelos e iniciativas para aumentar a sustentabilidade vêm surgindo, vêm emergindo. O Vinícius também citou isso na apresentação dele, então eu acredito muito, e o nosso grupo acredita muito que essa é a direção também. Ela cobriria, no plano estratégico de mineração 2030, o primeiro e o segundo ponto, então a parte de gerar a balança comercial para o Brasil e pensar nas novas tecnologias, nas novas fronteiras que vão se abrir e para a humanidade como um todo. Então, a gente vê movimentos sociais, vê movimentos geopolíticos até, como o Acordo de Paris, o mercado de carbono, que também foi tratado no mineração, mas também coisas bem tangíveis, iniciativas econômicas, como de incentivo, que a gente vê na Europa pós-Covid, nós vemos também nos Estados Unidos, e até a China com limitações de emissões de poluentes. Então, acho que essa tendência vai continuar, e como o Márcio mesmo citou, ela está puxando toda a indústria como um todo. Em relação a esse movimento, os metais que acredito que vão gerar toda essa transformação vão ser, como o Márcio disse, o níquel é um deles, principalmente o níquel sulfetado de classe 1 que nós produzimos aqui no Brasil. Ele vai ser um insumo fundamental para a geração e implantação de baterias mais modernas, juntamente com cobalto, que entra na composição dessas novas baterias de alta densidade de energia. Também vejo que os metais platinoides, que estão sendo usados ainda muito com viés de metal precioso, em joias, etc., aumentando a participação no controle de emissão de poluentes e também nas células novas e mais tecnológicas de combustão, que é uma nova tecnologia que a gente vê. A prata também, como metal precioso, é um item a não ser desconsiderado, porque ela impulsiona os painéis solares, a fabricação dos mesmos. E para fechar toda essa nova dinâmica, com todas essas tecnologias, o cobre também é fundamental. Porque ele permite a eletrificação e a aplicação de todas essas novas tecnologias. Então,
E relacionada ao terceiro ponto, quais são as novas tecnologias, as novas tendências globais, eu vejo, Lilian e time aqui, que esses seriam os metais que nós identificamos aqui dentro do grupo como mais estratégico para o médio e longo prazo. É importante reforçar que a Appian é focada na consolidação de uma posição firme como produtor sustentável de bateria, no setor de bateria, de metais para bateria, e todos esses elementos que eu citei anteriormente, tanto o níquel sulfetado, o cobalto, os metais platinoides, os PGMs, prata e cobre, são gerados aqui através das nossas operações no Brasil. Isso gera uma posição muito boa quando a gente olha no plano de mineração em relação à balança comercial. Eu acho que é isso, Lilian. E, obviamente, estou aberto a discutir em mais detalhe cada um desses pontos. Ok, muito obrigada, Murilo. Obrigado pelas suas contribuições. Abre bastante o leque para o debate e nós voltaremos a esses pontos. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Silvia França, diretora do CETEM. Seja bem-vinda, Silvia. Por favor, a palavra está com você. Muito obrigada, Lilian, pela apresentação. Saúdo os meus colegas aqui, participantes desse painel, e também toda a audiência. Agradeço ao IBRAM pelo convite, tá, de participar desse debate sobre minerais estratégicos. Bom, o CETEM é um instituto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do governo federal, né? Pertencemos ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e para nós é muito importante hoje estar falando nesse debate, porque o desenvolvimento tecnológico na área de minerais estratégicos, ela é muito importante para a indústria de alta tecnologia e é um fator preponderante para o nosso país. O domínio tecnológico para a extração desses minerais e viabilizar, né, a sua produção e a sua aplicação é importantíssimo, principalmente para a gente atingir a sustentabilidade tão almejada no setor mineral e também dando condições de melhores condições à sociedade, né? O Brasil detém muitas reservas, né, minerais, mas nós não temos verticalização das nossas cadeias, na maioria dos casos desses minerais que nós estamos comentando aqui. E eu fico contente de poder apresentar, né, que o CETEM, enquanto um instituto de tecnologia, pode muito colaborar com o país, com as empresas do setor, no desenvolvimento de rotas, né, para o aproveitamento desses insumos minerais. Nós estamos intensificando os nossos estudos, né, nessa cadeia produtiva de minerais estratégicos ou minerais críticos, tá, visando a agregação de valor com competitividade nos diversos elos. E o importante é que nós temos uma equipe extremamente qualificada aqui no CETEM de pesquisadores, uma infraestrutura diferenciada nessa área, que vai desde a caracterização mineralógica, passa pelo processamento mineral e vai até a metalurgia extrativa, tanto a clássica quanto os bioprocessos, que são extremamente importantes hoje para complementar a metalurgia clássica e aumentar a eficiência da extração desses metais, né, contidos nessas matérias-primas. Eu gostaria de colocar, então, né, já que eu coloquei que o CETEM pode colaborar e o país entende a importância do tema dos minerais estratégicos, né, para nós do CETEM, é muito importante manter o foco em linhas de pesquisa que possam trazer grandes impactos econômicos e sociais para o país, né? A agregação de valor a esses bens minerais abundantes e estratégicos para a economia nacional, ela é muito importante, e nós poderemos colaborar com as empresas do setor para desenvolvimento da cadeia produtiva. Os minerais estratégicos, eles fazem parte, inclusive, do nosso plano diretor da unidade, né? Nós temos 3 grandes eixos estratégicos, sendo que um deles são os minerais estratégicos. E quando a gente fala na sustentabilidade da atividade de mineração, a gente sempre foca também no atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Dos 17 objetivos, a mineração atende de forma direta 9 deles. Mas eu acredito que o objetivo do setor mineral é
atender aos 17, de maneira direta e indireta. Já foi colocado aqui pelos colegas essa questão da sustentabilidade, não é? E também dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu posso falar assim de uma maneira muito breve, por exemplo, que a questão dos alimentos, né, está ligada à produção dos fertilizantes, é considerada para nós uma questão estratégica. O Brasil não produz fertilizantes suficientes, né, para suas necessidades internas e é um país agrícola. Então, nós temos dependência de fertilizantes, temos que desenvolver a cadeia produtiva, aumentar a eficiência na produção, viabilizar novos depósitos para a questão dos fertilizantes. Com relação à energia, que a gente está mais focado hoje nesse painel, né, nós temos que focar na questão da eficiência energética, né, o aumento da eficiência energética, e com a troca de matriz energética pelas energias renováveis, é muito importante que nós tenhamos os insumos para a produção das baterias, principalmente aquelas que são as baterias de alta eficiência na acumulação, que são os grid storage, né? Além disso, a gente sabe que os minerais estratégicos participam também da questão de, não apenas dos grid storage, mas também da manufatura de painéis solares, né, como é importante a participação de elementos de terras raras na confecção desses painéis, e como ficou falado aqui também de forma muito importante, a questão da mobilidade, né? A gente tem o avanço dos carros elétricos entrando no mercado mundial. O Brasil é o 9º maior produtor de veículos do mundo, veículos a combustão, mas nós temos um grandíssimo potencial, né, para começar a absorver essa possibilidade de termos também veículos elétricos nas nossas frotas, como já temos em alguns lugares, mas precisamos verticalizar as cadeias nacionais. O Vinícius colocou que a CBL atua em projetos de pesquisa para a produção de matérias-primas para o setor de baterias que atendam, né, essa demanda, que são matérias-primas mais puras, e o CETEM pode colaborar, né, nesse sentido. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante também a gente falar, que para a gente conseguir o adensamento da cadeia nacional nesses minerais estratégicos, é preciso que tenha uma parceria entre as empresas, entre o governo, entre institutos de pesquisa, para que isso seja desenvolvido de maneira par e passo com o que o mundo está fazendo, né? Como também os colegas já falaram, nós não podemos perder essa oportunidade de nos desenvolvermos nesses minerais que estão sendo tão importantes para o mundo inteiro. Então, só para fechar, aqui no CETEM nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas na área de terras raras, né, com foco especial para a separação dos óxidos de terras raras para a fabricação de ímãs permanentes. Com relação ao lítio, nós também temos pesquisas sendo desenvolvidas buscando maior pureza para o produto nacional, né, para a produção de baterias, se possível, além dos outros produtos que já são derivados, né, dos compostos de lítio. A gente sabe que quando a gente fala de lítio, não podemos esquecer da questão da valorização integral dos pegmatitos, porque não adianta a gente pensar em produzir o lítio e deixar para trás uma quantidade muito grande de produtos que nós deveremos chamar de produtos secundários e não de rejeito. Isso aí é um ponto também muito importante que eu acho que a gente tem que colocar quando fala nessa questão do aproveitamento dos minerais estratégicos, porque certamente a quantidade de rejeitos produzida será grande e a gente tem que ver os rejeitos como oportunidades. E ali terão também outros minerais estratégicos que poderão ser aproveitados, não é? Ainda falando sobre níquel e cobalto, que também são extremamente importantes, a gente sabe, né, o Brasil tem a produção do níquel primário, mas toda a Europa já está preocupada com a questão toda da extração a partir de lateritas. E aqui no CETEM, a gente já tá desenvolvendo projetos, né, para fazer extração de níquel e cobalto a partir de lateritas, já que essa é uma tendência mundial e a gente precisa estar atualizado com relação ao desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante para o nosso país. Tá? Nós temos participado de muitas reuniões com relação a essa questão de minerais estratégicos, atualmente falando no Plano Nacional de Fertilizantes, né, como eu já falei, que é uma coisa muito importante, e gostaria de fechar sem esquecer de falar do nióbio. Né, o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, temos as maiores reservas,
mas a gente sabe que a extração de nióbio a partir de matéria-prima secundária, né, que é o que tem sido muito praticado já na Europa, ela é muito importante também. Então, a gente, obviamente, se a gente tem alta produção de nióbio a partir do minério convencional, mas é importante a gente também ter uma preocupação em desenvolvimento de rotas para fazer o aproveitamento a partir de fontes secundárias, né? Nós fechamos recentemente um projeto grande com a União Europeia, né, que fez um estudo da cadeia produtiva dos minerais críticos, né, com foco em economia circular. Então, não deixando de esquecer que tudo isso que nós estamos falando hoje sobre os minerais estratégicos também tem que estar focado na questão da economia circular, porque a gente tem que aumentar o uso dos insumos, né? Essa é a ideia da economia circular e a ideia de projetos que nós temos aqui dentro do CETEM. Então, estamos abertos, né, para perguntas. Já coloco aqui o CETEM à disposição dos colegas das empresas que estão aqui comigo nesse painel, porque nós podemos desenvolver muitas coisas juntos em prol do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada, Lília. Obrigada, Silvia, pela sua fala. Em realidade, você já respondeu algumas perguntas que vieram aí para nós, que era sobre o portfólio do CETEM, em relação aos minerais estratégicos, né? Eu vou manter o nome minerais estratégicos porque é o que está no nosso painel. Eu vou tentar responder algumas perguntas de uma forma integrada, que se referem a qual é a posição, qual é realmente essa definição de minerais críticos, qual é a nossa posição de governo. Bom, todos mencionaram aqui o que nós estamos olhando, que é olhando quais são as tendências de uso de minerais para o futuro. As duas categorias de exportação e importação, elas são muito consolidadas, mas essa terceira categoria de minerais, nós estaríamos exatamente com esse olhar para a tendência de utilização de minerais do futuro. E aqui, pela fala de todos, e que nós vemos também nos especialistas, nós temos uma linha muito forte voltada para as questões climáticas, né? As questões de sustentabilidade e, sobretudo, as questões climáticas, né? E nessa linha, nós temos a linha dos carros elétricos, diminuindo o uso de combustível, e nós temos a linha das outras formas de geração de energia. E essa linha de energia limpa, ela é muito intensiva no consumo de bens minerais, muito mais do que as energias fósseis. E é aí que se baseiam os estudos internacionais, no sentido de que vai haver uma demanda muito maior do que as capacidades instaladas. Ok? Então, eu gostaria de lembrar alguma coisa, que nós temos uma vantagem muito grande, que nós temos condições de gerar bens minerais e produtos minerais verdes, porque nós temos uma matriz energética, onde 45% é renovável, o mundo, a média, 18%. E nós temos uma matriz elétrica, onde 85% dessa matriz é renovável, o mundo, em média, 24%. Então, nós temos um destacar, um ponto, uma situação que pode nos trazer uma excelente competitividade, porque estaremos contribuindo para as energias limpas, gerando bens minerais verdes. Tá? Nós temos algumas perguntas aqui sobre essa questão, do que realmente nós estamos pensando como minerais críticos, né? O que seria uma lista? Nós temos uma lista, e eu não vou me adentrar muito para que não fique exaustivo e dê oportunidade de outras respostas, mas alguns dos bens minerais que foram já mencionados aqui, eles estão na nossa lista, sim. Nós incluímos platinoides, terras raras, porque, afinal de contas, terras raras são metais, não é? Metais de terras raras, né? E nós incluímos o lítio, o tungstênio, o cobalto, o vanádio também, o cobre, o tântalo, o níquel, o nióbio, o grafite, pensando na linha do grafeno.
Mas o que seria muito interessante colocar, até para responder uma pergunta, como é que o governo está vendo isso? Se nós olharmos esse portfólio de bens minerais, tem alguns que nós, como Brasil, precisamos voltar lá na base, desenvolver mais pesquisa, achar fontes melhores como o cobalto. Então, nós temos um direcionamento para estudos geológicos para cobalto através da CPRN, do Serviço Geológico do Brasil. Nós temos outros bens minerais que nós precisamos estar focados na cadeia de beneficiamento, ou a melhoria ou das tecnologias do aproveitamento, inclusive com aproveitamento de subprodutos, como falou a Sílvia, aproveitamento maximizar o aproveitamento, melhorar as nossas práticas. E nós temos também atuações que já são para agregação de valor, o desenvolvimento da cadeia produtiva. Isso está digamos assim, no foco do Ministério de Minas e Energia, mas isso é maior do que o Ministério de Minas e Energia, porque envolve outros setores. Então, essa agregação de valor, nós estamos trabalhando junto com a Casa Civil, porque vai envolver uma atuação institucional aqui no Ministério. E sim, as políticas públicas podem facilitar, sejam elas macro, sejam elas de um nível mais de detalhe, como, por exemplo, nós temos aí leilões de energia, nós podemos melhorar a formulação do conteúdo de metais nesses materiais que serão usados para fazer, por exemplo, a questão do aço ou outros. Então, sim, as políticas públicas podem auxiliar e nós estamos atentos a isso. Eu vou passar a uma outra pergunta que foi feita aqui, que é dirigida para a Appian. Se além do cobre e níquel, se o grupo pretende diversificar sua carteira de ativos com outros minerais estratégicos no curto prazo. Se for positivo, qual poderia detalhar melhor isso? Por favor, eu passo a palavra, então, para que o Murilo responda isso para nós. Obrigado, Lilian. A resposta é sim. Essa resposta é bem positiva. Nossos investidores estão buscando mais investimentos, incluindo em outras commodities, e o foco nosso é achar oportunidades que realmente tenham essa viabilidade econômica e seja interessante. Nós sabemos e estamos trabalhando muito focado com um time dedicado, experiente, com bastante cobertura em todos os níveis da exploração até otimização de ativo, para fazer dessas oportunidades uma realidade. O foco até então vem sendo muito nos metais básicos que você citou, níquel e cobre, mas os nossos depósitos vêm se mostrando e os regionais que a gente tem ao entorno desses empreendimentos com potencial de alavancar outros metais também. A gente falou dos metais platinoides, que são também vendidos como subproduto da nossa exploração, dos nossos concentrados, e também temos um apetite muito grande para metais preciosos, como eu disse, os platinoides, que são os primeiros, que também entram nessa cadeia de desenvolvimento das novas tecnologias, a prata também, e o ouro para nós é interessante, pois nos últimos meses, nós vimos uma tendência muito alta. O ouro, historicamente, bateu os $2.000 por onça, uma marca histórica, então isso realmente nos atrai. Como grupo e fundo de investimento, nossa ideia, nossa filosofia é não fechar as portas, é sempre olhar nas oportunidades. Então, novos metais que oportunidades que venham a aparecer na nossa porta, nós estamos abertos sim a estudar e entender e discutir para viabilizar as mesmas. Então a resposta é sim, estamos abertos para outros além de cobre e níquel.
Ok, obrigada, Murilo. Eu agora vou dirigir uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, sobre essa questão do desenvolvimento do lítio numa condição para baterias, né? Nós sabemos também que o lítio está muito concentrado ali no Vale do Jequitinhonha. Então, você já falou brevemente sobre a questão das fábricas de bateria que estão aí, digamos assim, em um compasso de namoro com serem instaladas ou não no Brasil, mas a pergunta para que você nos dê um pouquinho mais de detalhes sobre isso, por favor, Vinícius. Bom, na verdade, sobre as fábricas de bateria em si, nós não temos informações mais detalhadas ou não sabemos realmente qual o nível de amadurecimento de projetos de produção de baterias no Brasil. De qualquer forma, independente do prazo que isso vai acontecer em nosso país, a indústria do lítio nacional está totalmente preparada para o fornecimento da matéria-prima primordial, qual seja o carbonato de lítio, grau bateria, que nós já produzimos, ou hidróxido de lítio, grau bateria, que nós estamos desenvolvendo no momento. Então, eu acredito que isso acontecerá no Brasil, Lília, mas realmente ainda não creio que há um projeto se consolidando de maneira mais concreta. Há, por exemplo, um projeto em Minas Gerais, da Bravo Motors, não sei se vocês leram a respeito, mas já há um protocolo de intenções assinado, e já foi divulgado, inclusive, pelo próprio governo de Minas, esse grande investimento em produção, não só de baterias, mas de veículos elétricos também em Minas Gerais. Então, do nosso lado, da indústria do lítio, o que a gente pode falar é que é uma indústria pronta para esse fornecimento, quando ele ocorrer. Veja bem, no mundo todo, se considerarmos um dado da Roskill, né, que é a consultoria estratégica mais relevante internacionalmente no mundo dos minerais industriais, dos minerais estratégicos, e a Roskill lista que, mundialmente, 73% atualmente do lítio consumido mundialmente é consumido pela produção de baterias, seja para veículos, para equipamentos elétricos ou para grandes armazenadores de energia. No Brasil, isso é zero. Então, olha o potencial que a gente tem de crescimento da nossa indústria no Brasil, ou seja, se aqui a gente replicasse essa mesma taxa mundial, a gente já teria uma indústria 3, 4 vezes maior que a gente é plenamente capaz de atender. Então, realmente, esperamos, né, que haja uma guinada, né, nessa condição através de um incentivo governamental, assim como houve está havendo em todos os países, através de subsídios ou de regulação para que se use mais veículos elétricos. A própria geração de energia fotovoltaica e eólica também, com certeza, incentivará o uso aqui de acumuladores, né, que talvez no futuro haja uma demanda para a produção local. Enfim, esperamos que isso chegue o mais rápido possível ao nosso país, porque a indústria nacional está pronta para esse fornecimento, pelo menos no que o lítio diz respeito. E eu queria aproveitar um comentário importante da Silvia, né, sobre os coprodutos. Nós investimos muito, Silvia, no desenvolvimento dos nossos coprodutos para uso em diversas indústrias. Temos tido sucesso. Hoje a gente já tem boa parte dos nossos coprodutos sendo usados, né, pela indústria cerâmica, de vidros, de borrachas, de tintas, e estamos agora com um convênio com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri para uso na agricultura também, até como corretivo de solo, ou seja, até suprindo essa questão, de certa forma, dos fertilizantes aí. Então, é um comentário muito, muito relevante que você fez, né? O lítio na natureza ele tem menos de 1,5%, né, de teor, e lógico que até chegar na pureza dos produtos que a gente faz, já com 99,5% ou até mais teor de pureza, claro que é gerado uma grande quantidade de coprodutos, né? E com certeza a gente investe muito na alocação, né, no desenvolvimento de mercado para esses coprodutos. Obrigada, Vinícius. O Vinícius mencionado a gente, não foi nada combinado, né? Espera um instantinho só, Márcio. Eu vou lhe passar uma pergunta. Nós temos perguntas, mas nós não temos mais tanto tempo.
Então, essa, infelizmente, terá que ser a nossa última rodada de resposta, né? É uma pergunta dirigida ao Márcio. Eu gostaria também de ouvir o CETEM, mas acho que nós não teríamos tempo. Como a Silvia já respondeu a pergunta sobre o portfólio, eu não vamos ficar devendo ao chat. Márcio, uma das perguntas era sobre a relação de bens minerais, se você já tem isso para o Brasil, onde estariam as oportunidades, você já respondeu isso na sua fala. Mas tem uma pergunta mais específica, que é sobre como você vê a competitividade do lítio proveniente de pegmatitos frente ao lítio das salmouras. Nós estamos falando aí até de geopolítica, né? Então, se vocês têm uma abordagem sobre isso. Márcio, por favor. Histórico, a salmoura era mais competitiva, a salmoura era mais competitiva do que o pegmatito, do que a rocha, né? Até uns 5 anos atrás. Mas com a evolução tecnológica, os fabricantes de bateria têm preferido o uso de lítio de rocha por questões tecnológicas e também por questões de segurança na produção. Então, hoje, mesmo os fabricantes de bateria que usam lítio de salmoura estão precisando dar um passo a mais no processo produtivo para chegar no mesmo nível de uso, de especificação tecnológica e de segurança, né? Segurança que eu falo questão de incêndio, de pegar fogo mesmo, né? Já teve vários casos aí de lítio proveniente de salmoura, não é puxando o saco do Vinícius, não, mas isso aconteceu na indústria e a situação atual é de que o lítio de pegmatito, o lítio de rocha, é mais competitivo e mais adequado tecnicamente do que o lítio de salmoura. Lília, se você me desculpa, eu gostaria também, por estar inserido nessa indústria, eu gostaria de comentar que a única empresa fora da China que produz compostos químicos de alta pureza a partir de spodumênio no mundo é a CBL. Não existe outra empresa em operação atualmente no mundo fazendo conversão química do mineral de lítio para o composto químico. Então, nós temos, sim, claro, uma questão de competitividade contra os lítios salares, né? Nós, por exemplo, temos que extrair o spodumênio a 300 metros de profundidade, numa lava subterrânea cara, mas que, através de tecnologia, a gente tem conseguido diminuir o gap competitivo. Nossa questão de competitividade é muito mais ligada à demanda do que a questão tecnológica. Ok. O assunto é muito extenso, teríamos muito para conversar, mas o nosso tempo está se esgotando. Então, eu vou pedir uma palavra final, mas bastante curta, dos nossos painelistas, para que possamos cumprir o nosso horário. Nós somos brasileiros, mas temos que aprender a ser britânicos nos horários. Eu vou fazer uma inversão de ordem, e vou começar, então, para a palavra final da Silvia. Por favor, Silvia, rápido, por favor. Bom, agradeço a oportunidade, né? Gostaria de deixar aqui a mensagem seguinte, né, para os colegas e para toda a audiência. A gente precisa aumentar o conteúdo tecnológico nas nossas cadeias produtivas de minerais estratégicos. Eu acho que aí é que está a grande oportunidade para o país ter um destaque internacional e ter a verticalização das cadeias, né, na produção nacional. Então, a gente conseguirá aumentar a nossa competitividade e conseguirá também ter competitividade com os principais players internacionais, se a gente tiver essa mentalidade de que temos que aumentar o conteúdo tecnológico, especialmente nessa área de minerais estratégicos, porque a gente sabe que é necessário ter minerais, ter produtos de insumos de alta pureza e produtos com alta confiabilidade para uso, que foi como foi colocado aqui pelo Márcio na questão das baterias, que se o nível de pureza não for tão grande, as baterias explodem, né? E isso aí pode acontecer em N outros produtos manufaturados. Então, vamos lutar para aumentar o conteúdo tecnológico nas nossas cadeias produtivas. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, obrigada pela sua participação aqui no painel.
Murilo, por favor, suas palavras finais, rapidamente também, por favor. Lília, eu queria só agradecer e aí ecoar o que a Silvia falou. Nós estamos aqui investindo em tecnologia. Esse projeto que eu me encontro hoje foi viabilizado, Silvia, através de novas tecnologias de processamento de minério. Nós somos muito felizes e orgulhosos disso. E a nossa posição aqui é tentar deixar esses ativos sempre com uma performance operacional de excelência, de maneira que ele gere valor para toda a cadeia produtiva. Nós estamos comprometidos em continuar operando eles no Brasil. Ambos têm uma expectativa de operação por mais de 30 anos, que eu acho que vai em linha com tudo aquilo que a gente falou, tanto de gerar valor para o Brasil, em termos de receita, e para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Obrigada. Obrigada, Murilo. Obrigada pela sua participação e pelas suas contribuições. Passo, então, agora a palavra para o Vinícius. Estou andando na ordem inversa. Vinícius, por favor, suas palavras finais. Ok. Obrigado. Agradecendo novamente ao IBRAM pelo convite de participar de uma reunião tão importante. Gostaria de finalizar lembrando os nossos amigos do Vale de Jequitinhonha. As duas unidades operacionais da CBE de mineração e planta química são localizadas em Araçuaí, Itinga e Divisa Alegre, que estão no Vale de Jequitinhonha, e que a gente é muito honrado de poder participar como protagonista de diversos programas de desenvolvimento social naquela região. Investimos muito na questão social esses anos todos, e recebemos de volta um apoio total das comunidades e muita gente, muito recurso humano bom que temos em nossos quadros. Nós somos hoje mais de 500 colaboradores, a grande maioria natural do Vale de Jequitinhonha, que foram capazes de ter conhecimento, de se preparar, de educarem para que possam contribuir conosco nesse desenvolvimento que a indústria do lixo tem no Brasil. Hoje temos convênios também com a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, com o Instituto Técnico Federal do Norte de Minas, que conjuntamente desenvolvemos programas tecnológicos não só do lítio, mas dos produtos também. E isso nos deixa muito felizes de poder estar contribuindo como protagonista no desenvolvimento de toda a região. E é claro que o crescimento dos minerais estratégicos e da cadeia, exatamente do lítio, muito presente naquela região, vai trazer ainda mais desenvolvimento e mais irradiação de conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, pela sua participação, pelas suas contribuições. E, Márcio, você encerra agora 1 minutinho ou menos, por favor. Não, eu esqueci de agradecer a audiência aí do evento, Então, aproveito a oportunidade de agradecer. Foi fantástico para a gente, espero que vocês, a gente fica à disposição. Se vocês me acham fácil aí no LinkedIn, qualquer coisa, e para temas específicos também, eu fico à disposição. Obrigado, Lília, pela condição, e parabéns pela condição do painel. Obrigado. Obrigada, Márcio, pela sua participação, pela sua contribuição. E antes de passarmos ao sorteio, que já estamos nos nossos minutos finais, eu queria agradecer ao IBRAM a oportunidade, agradecer aos colegas pela participação, agradecer a quem nos acompanhou, aos ouvintes que nos acompanharam, que encaminharam questões, e deixarmos abertos aqui a oportunidade para estarmos respondendo essas dúvidas, esses questionamentos. Eu acredito até que no próprio site do IBRAM tenha uma condição desse diálogo, Então, vamos passar agora ao sorteio. Agradeço a todos pelo evento e um ótimo sorteio. Brenda Krishna Santos Moura, o primeiro volume do livro foi sorteado. Passando.
O segundo volume foi para Eduardo Silva Pereira. Passamos ao terceiro agora. E Maurício Ornelas recebe, então, o terceiro volume, encerrando o nosso sorteio. Eu só posso dizer que é um sentimento de muito agradecimento, de muita gratidão a todos aqueles que colaboram, torcem e vivenciam o nosso meio de mineração, onde eu incluo os colegas, os ouvintes, o IBRAM e a oportunidade desse evento. Muito obrigado, bom dia a todos.